Na pequena cidade de Como, localizada ao redor do pitoresco Lago de Como, Bianca vivia uma rotina tranquila, administrando uma pequena livraria herdada de sua mãe. Desde jovem, ela se destacava por sua força de vontade e pela habilidade de transformar o ordinário em algo extraordinário. Entretanto, uma sombra pairava sobre seu passado. O desaparecimento de Lorenzo, seu noivo, 6 anos atrás, em circunstâncias que permaneciam um mistério. A última vez que Lorenzo foi visto foi em uma festa no vilarejo. Ele havia prometido a Bianca que voltaria antes do amanhecer, mas nunca cumpriu a promessa. Inicialmente, as buscas foram intensas, mas à medida que os dias se tornaram meses, a cidade lentamente aceitou que ele provavelmente estava morto. Bianca, no entanto, nunca se conformou, mesmo enterrando a dor profundamente para seguir em frente. Agora, no presente, a vida de Bianca parecia estável. Ela estava noiva de Marco, um advogado respeitado e gentil. Marco, com sua paciência infinita, havia ajudado Bianca a reconstruir sua vida. Mas, em uma manhã de outono, enquanto ela abria a livraria, um estranho entrou no local. Ele tinha olhos escuros e intensos, um rosto marcado pelo tempo, mas inconfundível. Era Lorenzo. Bianca ficou paralisada, incapaz de articular qualquer palavra. Lorenzo apenas disse: "Temos muito o que conversar." Esse encontro marcou o início de uma nova espiral de eventos. Lorenzo revelou que sua ausência não havia sido por escolha própria. Ele havia sido sequestrado e mantido refém, em circunstâncias que ele prometeu explicar mais tarde. O que era ainda mais perturbador era a pressa em seu tom de voz e a insistência para que ela ouvisse algo crucial. Ao mesmo tempo, Marco começou a perceber mudanças no comportamento de Bianca. Ela estava distante, introspectiva, e algo em sua rotina meticulosamente organizada estava se desfazendo. Ele começou a questionar se o passado dela realmente havia sido enterrado. No final desta sessão, uma carta anônima é deixada na livraria, alertando Bianca: "Não confie nele, ele voltou, mas não é quem você pensa que é." A cidade de Como era um personagem em si. Suas ruas estreitas de paralelepípedos, ladeadas por edifícios antigos com varandas floridas, formavam o cenário perfeito para histórias cheias de mistério. A rotina da cidade, sempre calma, havia sido abalada pelo retorno de Lorenzo. Comentários sussurrados ecoavam em cafés e mercados, como se a simples presença dele trouxesse à tona antigas suspeitas. Bianca, por sua vez, se via dividida entre dois mundos: o que havia construído com Marco e o passado que Lorenzo agora trazia à tona. Marco era o pilar de sua estabilidade, enquanto Lorenzo simbolizava tudo o que ela havia perdido. Porém, Lorenzo não era mais o mesmo homem. Seus olhos carregavam um peso desconhecido, e seus gestos pareciam calculados, como se cada movimento fosse parte de um plano maior. Uma noite, Lorenzo a levou até a antiga casa de sua família, localizada em uma encosta com vista para o lago. Ele contou parte de sua história, mas de maneira fragmentada. Disse que havia sido sequestrado por um grupo envolvido em contrabando internacional. Sua fuga só foi possível porque conseguiu um acordo que, segundo ele, ainda colocava sua vida em risco. Enquanto Lorenzo falava, Bianca notou que ele evitava certos detalhes, como o motivo exato de seu sequestro e por que ele havia demorado tanto para retornar. Quando ela questionou diretamente, ele desviou o olhar para o lago e respondeu: "Não posso te contar tudo agora. Ainda não é seguro." Paralelamente, Marco começou a desconfiar da ligação de Bianca com Lorenzo. Ele contratou um investigador particular para entender quem era o homem que havia retornado do nada. As primeiras descobertas foram perturbadoras. Lorenzo não havia deixado registros de sua existência nos últimos anos. Nenhum documento, nenhuma transação, nada. No entanto, havia algo mais. Uma mulher chamada Julia, com ligação ao círculo social de Lorenzo, apareceu na cidade. Julia era uma figura misteriosa, com um comportamento que oscilava entre charme e hostilidade. Ela começou a circular pela livraria, observando Bianca de longe, sem se apresentar. Bianca também passou a receber mensagens enigmáticas no celular, sempre do mesmo número desconhecido. Uma delas dizia: "Ele não voltou por você, ele voltou pelo que você guarda." No meio desse caos, o ambiente da cidade continuava a influenciar os personagens. As festas de outono começavam a acontecer, trazendo multidões para as ruas. Em uma dessas festas,
Lorenzo e Marco se encontraram pela primeira vez. O clima foi imediatamente tenso, com os dois medindo forças em um confronto silencioso. Lorenzo finalmente disse: "Parece que você cuidou bem dela." Marco respondeu com firmeza: "Melhor do que você jamais cuidaria." Esse momento consolidou uma rivalidade que já estava no limite, com Bianca no centro de uma disputa não apenas emocional, mas também cheia de segredos. Os dias passaram lentamente, com a tensão se acumulando como nuvens de tempestade sobre o lago. Bianca sentia que sua vida estava fora de controle. Cada conversa com Lorenzo parecia levantar mais perguntas do que respostas, enquanto Marco se tornava cada vez mais distante e desconfiado. Certa manhã, ao abrir a livraria, Bianca encontrou um envelope sobre o balcão. Dentro dele, havia uma única foto. Era antiga, um retrato de Lorenzo ainda jovem, ao lado de uma mulher que Bianca não reconheceu. Atrás da foto, uma mensagem escrita à mão. Às vezes, o passado deveria permanecer enterrado. Bianca sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A mensagem parecia um aviso, mas de quem? Ela olhou ao redor da livraria, mas não havia ninguém. Enquanto isso, o investigador contratado por Marco trouxe novos detalhes. Lorenzo havia sido visto em reuniões secretas com Julia, a mulher misteriosa que havia aparecido na cidade. Ela era conhecida por estar ligada a esquemas de contrabando, e o retorno de Lorenzo parecia estar mais conectado a ela do que a Bianca. Marco, enfurecido, confrontou Bianca naquela noite. "Por que você continua vendo esse homem? Ele está trazendo perigo para a nossa vida." Bianca tentou se defender, mas suas palavras soavam vazias, até para ela mesma. No fundo, ela também sabia que algo estava errado. Lorenzo não havia contado toda a verdade, e agora, até ela começava a duvidar das intenções dele. Giulia, por sua vez, decidiu se aproximar diretamente de Bianca. Ela apareceu na livraria, com sua elegância afiada e um olhar que parecia perfurar a alma. "Você deve ser Bianca." Giulia sorriu, mas o gesto não alcançou seus olhos. "Lorenzo fala muito de você." Bianca tentou manter a compostura. "Quem é você?" Giulia inclinou a cabeça, como se considerasse a melhor maneira de responder. "Digamos que sou alguém que conhece o verdadeiro Lorenzo. E ele não é o herói que você imagina." Antes que Bianca pudesse responder, Giulia deixou um cartão na mesa. "Quando estiver pronta para ouvir a verdade, me procure." Bianca pegou o cartão hesitante. O nome de Giulia estava impresso em letras douradas, acompanhado por um endereço em uma área remota da cidade. Ao mesmo tempo, Lorenzo começou a agir de forma mais evasiva. Ele aparecia na livraria em horários estranhos e evitava perguntas diretas. Certa noite ele entrou pela porta dos fundos parecendo transtornado. "Você não falou com Giulia?" "Falou." Bianca, confusa, respondeu. "Ela apareceu aqui. Disse que você está escondendo algo." Lorenzo segurou os ombros dela com força. Seu olhar era quase desesperado. "Não acredite em nada do que ela diz. Giulia é perigosa. Ela quer me destruir e vai usar você para isso." Bianca se afastou, perturbada. "E por que ela faria isso? O que você fez para ela?" Lorenzo hesitou antes de responder. "Não é tão simples. Mas eu prometo que vou protegê-la, não importa o que aconteça." Enquanto isso, Marco começou a seguir Lorenzo, decidido a descobrir o que ele realmente queria. Durante uma dessas perseguições, ele viu Lorenzo entrar em uma casa abandonada na periferia da cidade. Marco decidiu investigar. O interior da casa estava escuro e empoeirado, mas ele encontrou algo que fez seu sangue gelar. Uma série de documentos espalhados por uma mesa, incluindo fotos de Bianca, cópias de registros financeiros e até mesmo uma certidão de propriedade que incluía o nome dela. Marco tirou fotos de tudo com seu celular antes de sair apressado. Ele voltou para casa com uma certeza inquietante. Lorenzo não estava apenas atrás de Bianca por motivos emocionais. Ele queria algo que ela possuía, e Marco estava determinado a descobrir o que era antes que fosse tarde demais. A cada dia, o mistério se aprofundava, e Bianca sentia que estava sendo puxada para uma teia de mentiras e segredos. No entanto, no fundo de sua alma, algo a impedia de se afastar completamente de Lorenzo. Talvez fosse a nostalgia de um amor passado ou uma atração pelo perigo que ele representava. Porém, ao olhar para Marco, com sua preocupação sincera e esforços para protegê-la,
Ela se perguntava se estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Bianca estava em um impasse. Giulia havia plantado dúvidas em sua mente. Lorenzo estava cada vez mais evasivo. E Marco parecia se afundar em sua própria investigação. O peso de tudo isso começava a corroer sua paz. Determinada a encontrar respostas, Bianca decidiu visitar o endereço no cartão que Giulia havia deixado. A casa era luxuosa, localizada em uma área isolada. Giulia a recebeu com um sorriso frio, oferecendo um copo de vinho antes de guiá-la a uma sala repleta de fotografias e documentos espalhados por uma mesa. Eu sabia que você viria, Giulia disse enquanto se sentava graciosamente em uma poltrona. Lorenzo sempre teve uma forma peculiar de atrair as mulheres certas, para os motivos errados. Bianca franziu a testa, incomodada com a insinuação. O que você quer dizer com isso? Giulia levantou uma das fotos. Era de Lorenzo com um grupo de homens ao lado de caminhões carregados com caixas lacradas. Ele não voltou para esta cidade por você. Ele voltou por negócios inacabados. O que ele quer tem mais a ver com dinheiro do que com amor. Bianca olhou para a foto, tentando encontrar a verdade no rosto de Lorenzo. Ela começou a sentir um aperto no peito, mas ainda assim não conseguia acreditar completamente em Giulia. E por que você está me contando isso? O que você ganha com isso? Giulia sorriu levemente, bebendo um gole de vinho. Porque eu não gosto de ser enganada. E Lorenzo está tentando fazer exatamente isso. A conversa foi interrompida pelo som de passos rápidos. Antes que Bianca pudesse reagir, Lorenzo entrou na sala, o rosto cheio de raiva. Eu sabia que você não resistiria, Giulia. Giulia deu um sorriso desdenhoso. Sempre tão dramático, Lorenzo. Por que você não conta a verdade a ela, de uma vez por todas? Lorenzo ignorou a provocação e se voltou para Bianca. Você não deveria estar aqui. Ela está tentando manipular você. Bianca levantou-se, sua voz tremendo de emoção. Então me diga a verdade, Lorenzo. Quem é você? Por que voltou? Lorenzo hesitou, como se estivesse travando uma batalha interna. Finalmente, ele suspirou e passou as mãos pelos cabelos. Eu voltei porque alguém está atrás de mim. E essa pessoa está disposta a machucar quem eu amo para conseguir o que quer. Bianca sentiu o chão se abrir sob seus pés. Quem? Lorenzo lançou um olhar cortante para Giulia. Ela. Giulia soltou uma gargalhada. Eu? Lorenzo, não seja ridículo. Você sabe muito bem que não sou o maior dos seus problemas. Bianca, cansada de meias-verdades, pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. Eu não sei mais em quem acreditar. Lorenzo tentou impedi-la, mas ela o afastou. Não me procure até que esteja pronto para ser honesto. Enquanto isso, Marco estava determinado a confrontar Bianca com o que havia descoberto. Ele esperou que ela voltasse para casa naquela noite e a encontrou na cozinha, perdida em pensamentos. Precisamos conversar. Ele colocou o telefone sobre a mesa, exibindo as fotos que havia tirado na casa abandonada. O que Lorenzo quer de você está diretamente relacionado a isso. Bianca estudou as imagens com atenção, o coração batendo rápido. Ela reconheceu os documentos como registros de sua família, incluindo propriedades que haviam sido deixadas para ela por sua avó. Mas isso não faz sentido. Essas propriedades não valem muito. Marco suspirou, apontando para uma anotação em um dos papéis. Exceto por uma. A cabana no lago. Há algo nela que Lorenzo quer, e ele está disposto a mentir para conseguir. Bianca sentiu a raiva crescer dentro dela. Ela havia confiado em Lorenzo, acreditado que ele havia voltado por amor, mas agora parecia que ele estava apenas jogando com seus sentimentos. Decidida a resolver o mistério, Bianca foi até a cabana no lago na manhã seguinte. Era um lugar que ela mal visitava desde a morte de sua avó, mas agora parecia estar no centro de tudo. Ao chegar, encontrou a porta entreaberta. Por dentro, o lugar parecia intocado, com móveis cobertos por lençóis e uma fina camada de poeira em tudo. No entanto, ao explorar o quarto principal, ela encontrou algo que a fez congelar. Um cofre embutido na parede. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouviu passos atrás de si. Ela se virou rapidamente, apenas para encontrar Lorenzo parado na porta. Eu sabia que você viria aqui. Bianca o encarou, tentando esconder o medo em sua voz. O que tem nesse cofre, Lorenzo? Ele hesitou, o rosto refletindo uma mistura de culpa e determinação. Algo que pode salvar nossas vidas, ou destruí-las. Bianca sentiu um calafrio enquanto encarava Lorenzo. O cofre atrás dela parecia mais um símbolo de segredos do que uma resposta às suas perguntas.
Você quer me explicar ou continuar jogando comigo? Ela desafiou. Lorenzo deu um passo à frente, erguendo as mãos como se quisesse acalmá-la. Não é o que você pensa, Bianca. O que está nesse cofre pode nos proteger, mas também pode colocar você em perigo. E você acha que já não estou em perigo? Bianca rebateu, sua voz cheia de raiva. Tudo o que você faz me envolve mais e mais nesse caos. Lorenzo desviou o olhar, como se estivesse lutando com algo maior do que ele. Finalmente, ele suspirou e disse: Sua avó. Ela sabia mais do que parecia. Bianca sentiu o impacto das palavras. Sua avó sempre havia sido uma figura misteriosa, mas amável. Nunca imaginara que poderia estar envolvida em algo perigoso. O que minha avó tem a ver com isso? Lorenzo abriu o cofre com uma combinação que ele obviamente já sabia. Dentro, havia uma pilha de documentos antigos, um mapa desbotado e um pequeno estojo de madeira. Ele retirou o estojo com cuidado, como se fosse algo precioso ou perigoso. Isso, ele disse, segurando o estojo. Bianca deu um passo à frente, olhando para o objeto como se fosse uma bomba prestes a explodir. O que é isso? Lorenzo abriu o estojo, revelando um colar com uma pedra brilhante no centro. Esse colar vale uma fortuna, mas o valor não é apenas financeiro. Ele tem uma história que o torna perigoso. Bianca olhou para ele, incrédula. Você está me dizendo que todo esse drama é por causa de uma joia? Lorenzo balançou a cabeça. Não é só isso. Esse colar era parte de uma coleção roubada décadas atrás, e quem o possui tem inimigos poderosos. Antes que Bianca pudesse processar as informações, o som de um carro se aproximando a fez congelar. Lorenzo guardou rapidamente o colar no bolso e puxou Bianca para longe da janela. Eles estão aqui. Quem? Bianca perguntou, o coração acelerado. As pessoas que eu estou tentando manter longe de você. O carro parou na frente da cabana e duas figuras saíram dele. Bianca espiou pela fresta da cortina e reconheceu uma das pessoas. Era Julia. Ela não pode estar aqui. Bianca sussurrou confusa. Julia trabalha para eles. Lorenzo respondeu, os olhos fixos na porta. Ela sempre esteve envolvida nisso. Antes que pudesse dizer mais, a porta foi aberta com um chute e Julia entrou com um sorriso satisfeito. Ah, Lorenzo. Sempre tão previsível. Bianca recuou, ficando ao lado de Lorenzo. O que você quer, Julia? Ela perguntou, tentando manter a calma. Julia olhou para Bianca com um ar de superioridade. Quero o que Lorenzo prometeu a mim. E tentou roubar o colar. Ele não pertence a você. Lorenzo retrucou, sua voz firme. Julia riu. E pertence a você? Vamos ser honestos, Lorenzo. Você não passa de um ladrão tentando bancar o herói. O homem que estava com Julia deu um passo à frente, segurando algo que parecia uma arma. Bianca sentiu a tensão aumentar e segurou o braço de Lorenzo com força. Não precisamos que isso termine mal. Julia continuou estendendo a mão. Apenas entregue o colar e todos podemos sair daqui ilesos. Bianca olhou para Lorenzo, esperando que ele tivesse um plano. Mas tudo o que ele fez foi dar um passo à frente, puxando o colar do bolso. Se eu der isso a você, você nos deixa em paz? Julia sorriu. Claro. Mas Bianca viu algo nos olhos dela que a fez duvidar. Antes que Lorenzo pudesse entregar o colar, ela o segurou. Não, não confie nela. Julia suspirou, sua paciência se esgotando. Você realmente quer fazer isso do jeito mais difícil? Foi então que Marco entrou pela porta dos fundos da cabana, segurando uma câmera e com o telefone na outra mão. Já avisei a polícia. Se vocês tentarem alguma coisa, estão todos ferrados. A tensão na sala atingiu seu ápice. Julia e seu cúmplice trocaram olhares antes de recuarem lentamente. Isso não acabou. Julia disse antes de sair com um sorriso ameaçador. Quando o carro deles desapareceu, Bianca caiu em uma cadeira, tentando processar o que acabara de acontecer. Marco, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou surpresa. Marco deu de ombros. Seguindo minha intuição. E parece que cheguei na hora certa. Lorenzo olhou para Marco, ainda desconfiado. Isso não os deterá por muito tempo. Bianca olhou para os dois homens em sua vida e percebeu que precisava de respostas completas, não mais fragmentos de verdades. Agora vocês dois vão me contar tudo, ou eu resolvo isso sozinha. Bianca cruzou os braços, olhando para Lorenzo e Marco como uma juíza prestes a dar seu veredito. Então, estou esperando. Marco lançou um olhar hesitante para Lorenzo, que parecia resistir à pressão. Finalmente Lorenzo cedeu.
Tudo bem. Você merece saber. Ele começou a explicar, sua voz carregada de uma sinceridade que Bianca não tinha visto antes. O colar que você viu pertenceu a uma coleção lendária, conhecida como Os Tesouros de Arezzo. Há décadas, essa coleção foi roubada de uma família poderosa na Itália. Muitos acreditam que quem o possuir carrega tanto fortuna quanto tragédia. Bianca arqueou uma sobrancelha. Isso parece uma história de filme. E é exatamente por isso que é tão perigoso. Lorenzo continuou. Pessoas como Júlia querem esse colar porque ele vale mais do que dinheiro. Ele é uma chave. Uma chave para informações que podem derrubar aqueles no poder. Marco se intrometeu, adicionando contexto. Eu descobri sobre o colar enquanto investigava o passado de Lorenzo. Quando percebi que Júlia estava envolvida, soube que você estava em perigo, Bianca. Ela olhou para Marco, confusa. E por que você está tão interessado no meu bem-estar? Marco hesitou, mas finalmente respondeu. Porque eu nunca parei de me importar com você. Lorenzo apertou a mandíbula, claramente incomodado com a declaração. Bianca, no entanto, ignorou a tensão crescente entre os dois homens. O que tudo isso tem a ver com a minha avó? Lorenzo suspirou, sentindo o peso da próxima revelação. Sua avó foi uma das últimas pessoas a ver o colar antes de ele desaparecer. Ela sabia mais do que dizia. E é por isso que Júlia e seus aliados estão atrás de você. Eles acham que você pode saber algo que nem mesmo percebe. Bianca sentiu um nó na garganta. Sua avó sempre fora uma mulher reservada, mas nunca imaginara que ela pudesse estar envolvida em algo tão perigoso. Isso é demais. Bianca murmurou, tentando processar as informações. Antes que pudesse dizer mais, Marco colocou uma mão no ombro dela. Não se preocupe. Não vou deixar que nada aconteça com você. Lorenzo interveio rapidamente. Nós não vamos deixar. Bianca olhou de um para o outro, sentindo que estava presa em uma luta entre os dois homens. Mas no fundo, ela sabia que tinha de pensar em si mesma. Eu não preciso de proteção. Preciso de respostas. E se vocês não têm todas, vou encontrá-las sozinha. Lorenzo balançou a cabeça, um olhar de desespero em seus olhos. Isso é exatamente o que eles querem, Bianca. Você andando sozinha, vulnerável. Marco concordou. Lorenzo tem razão. Precisamos de um plano e rápido. Bianca suspirou, relutantemente aceitando que eles tinham um ponto. Tudo bem. Então qual é o plano? Lorenzo apontou para o cofre. Primeiro precisamos esconder isso. Júlia não vai parar até encontrar o colar. Marco sugeriu. Conheço um lugar seguro. Posso guardar isso até descobrirmos o próximo passo. Lorenzo hesitou, mas finalmente entregou o colar para Marco. Se alguma coisa acontecer com isso, você será o culpado. Marco aceitou o colar, colocando-o cuidadosamente no bolso interno de sua jaqueta. Não vai acontecer. Enquanto isso, Bianca observava os dois. Algo na maneira como Marco segurava o colar a fez questionar sua confiança nele. Mas antes que pudesse explorar seus sentimentos, Lorenzo a puxou para o lado. Bianca, precisamos ficar juntos nessa. Não confie em ninguém além de mim. Ela olhou para ele surpresa. Nem no Marco? Lorenzo hesitou, mas acabou assentindo, principalmente nele. Antes que pudesse responder, o telefone de Marco tocou. Ele olhou para a tela, franzindo a testa. Preciso atender isso. Volto em alguns minutos. Assim que Marco saiu, Lorenzo virou-se para Bianca, falando rapidamente. Eu não queria dizer isso na frente dele, mas há algo mais que você precisa saber. Bianca cruzou os braços. Claro que tem. O que é agora? Marco não está aqui só por você. Ele tem motivos próprios para estar envolvido, e eu acho que ele está escondendo algo. Bianca balançou a cabeça, exasperada. E por que eu deveria acreditar em você? Lorenzo a encarou, seus olhos cheios de determinação. Porque tudo o que fiz foi para proteger você. Antes que pudesse responder, um barulho do lado de fora chamou sua atenção. Ambos congelaram, olhando para a porta. Acho que eles voltaram. Lorenzo murmurou. Bianca sentiu o coração acelerar novamente. Não havia tempo para perguntas ou dúvidas. Eles precisavam agir. E rápido. O barulho na porta foi seguido por um silêncio inquietante. Lorenzo sinalizou para Bianca permanecer em silêncio enquanto se aproximava da entrada com passos leves. Ele colocou a mão na maçaneta, hesitando por um momento antes de abri-la de uma vez. Do lado de fora, Marco estava parado, olhando para ele com uma expressão de urgência. Precisamos sair daqui. Agora. Bianca deu um passo à frente desconfiada. O que aconteceu?
Marco entrou rapidamente, fechando a porta atrás de si. Não estamos sozinhos. Vi 2 homens do lado de fora. Eles estão armados. O coração de Bianca disparou. Ela olhou para Lorenzo, esperando uma solução. Ele parecia já ter um plano em mente. Temos uma saída pelos fundos. Vamos por lá. Marco concordou, mas não deixou de lançar um olhar desconfiado para Lorenzo. Bianca, percebendo a tensão entre os dois, falou: Vocês podem guardar as rivalidades para depois? Temos coisas mais importantes para nos preocupar. Sem esperar resposta, ela começou a caminhar em direção à porta dos fundos. Lorenzo pegou uma pequena arma de um compartimento escondido no cofre, enquanto Marco se certificava de que o colar estava seguro em seu casaco. Você está armado? Bianca perguntou, surpresa ao ver a pistola. Lorenzo deu de ombros. Precaução. Espero não precisar usar. Marco revirou os olhos. Só espero que saiba o que está fazendo. Eles se moveram em silêncio pela saída dos fundos, entrando em um pequeno corredor que dava para uma rua lateral. Lorenzo olhou ao redor, garantindo que a área estava limpa antes de sinalizar para os outros seguirem. Para onde vamos agora? Bianca perguntou. Para um lugar onde eles não possam nos encontrar, respondeu Lorenzo. Conheço uma casa abandonada fora da cidade. É segura e ninguém pensaria em procurá-la. Marco parecia relutante, mas acabou concordando. Se for mesmo segura, é a nossa melhor opção por enquanto. Os 3 começaram a caminhar rapidamente pela rua, tentando não chamar atenção. Mas antes que pudessem avançar muito, uma van preta virou a esquina, seus faróis iluminando o grupo. Corram! Lorenzo gritou. Eles se dispersaram. Bianca correndo na direção oposta enquanto Lorenzo e Marco tentavam distrair os ocupantes do veículo. Ela ouviu o som de portas se abrindo e vozes gritando, mas não olhou para trás. Seu único objetivo era escapar. Bianca virou em um beco estreito, seu coração martelando no peito. Ela ouviu passos atrás dela, e a adrenalina a fez acelerar. Mas o beco era uma armadilha. Ela chegou a um muro alto que bloqueava sua saída. Não, murmurou desesperada. Antes que pudesse pensar em escalar, uma figura emergiu das sombras. Era Lorenzo. Ele a alcançou, ofegante. Por aqui. Ele apontou para uma escada enferrujada que levava ao telhado de um prédio. Sem pensar 2 vezes, Bianca começou a subir, com Lorenzo logo atrás. Quando chegaram ao topo, ela olhou para baixo e viu 2 homens armados no beco, vasculhando a área. Lorenzo sussurrou: Fique abaixada. Os homens olharam ao redor por mais alguns minutos antes de seguirem em outra direção. Bianca finalmente soltou a respiração que não sabia que estava prendendo. Isso foi por pouco. Ainda não acabou. Lorenzo disse, olhando para o horizonte. Precisamos encontrar Marco e sair daqui. Bianca hesitou. Como sabemos que Marco está bem? Ele é esperto. Lorenzo respondeu. Vai saber como se virar. Mas Bianca percebeu uma preocupação em seus olhos que ele não conseguia esconder. Eles desceram do prédio por outra escada e começaram a caminhar em direção ao ponto de encontro combinado. Quando finalmente chegaram, Marco estava esperando, aparentemente ileso. Vocês demoraram. Tínhamos companhia. Lorenzo respondeu, seco. Marco ignorou o tom hostil e voltou-se para Bianca. Você está bem? Ela assentiu, ainda tentando recuperar o fôlego. Acho que sim. Mas isso precisa acabar. Não podemos continuar fugindo assim. Concordo, disse Lorenzo. Precisamos enfrentá-los, mas para isso precisamos de mais informações. Marco olhou para ele, cético. E como exatamente você planeja fazer isso? Lorenzo abriu um sorriso frio. Vamos usar o colar como isca. Bianca arregalou os olhos. Você está louco? Isso é exatamente o que eles querem. Exatamente. Lorenzo respondeu. Mas eles não sabem que temos algo que pode virar o jogo. Marco cruzou os braços. Isso é arriscado, mas talvez seja a nossa única chance. Bianca olhou para os dois, dividida. Ela sabia que a ideia era perigosa, mas também sabia que continuar fugindo não era uma solução. Tudo bem, ela disse, finalmente. Mas se vamos fazer isso, precisamos de um plano perfeito. Lorenzo sorriu, confiante. Deixe isso comigo. Enquanto a noite avançava, o trio começou a planejar seu próximo movimento, sabendo que o perigo estava cada vez mais perto. O plano estava traçado, mas a tensão era palpável. Lorenzo, Marco e Bianca se reuniram em um local seguro, uma pequena casa de campo afastada da cidade. O tempo parecia suspenso, e cada um dos 3 sabia que a próxima jogada poderia ser a última. Se vamos fazer isso,
Não podemos falhar, disse Lorenzo, sua voz firme, mas carregada de uma preocupação que ele tentava disfarçar. Bianca olhou para ele, seus olhos refletindo um misto de desconfiança e determinação. Eu entendo, mas é arriscado. Como vamos garantir que eles cairão na nossa armadilha? Lorenzo deu um sorriso frio, mas havia um brilho calculista em seus olhos. Eles sabem que queremos sair dessa. Isso já é o suficiente. Vamos usar o colar como isca, e quando eles se aproximarem pegaremos todos. Mas precisamos garantir que eles não saibam quem está por trás disso até o último momento. Marco cruzou os braços, observando Lorenzo. Então, como vamos nos infiltrar no círculo deles sem sermos notados? Eles não vão confiar facilmente. Precisamos de alguém dentro deles. Lorenzo respondeu com um olhar direto a Marco. Você tem contatos, não tem? Marco hesitou, um lampejo de dúvida cruzando sua face. Tenho, mas isso é arriscado. Não sei se consigo me aproximar sem que eles desconfiem. Lorenzo inclinou-se para a frente, seu olhar fixo no rosto de Marco. O risco é necessário. Ninguém aqui está seguro até que essa história termine. Marco respirou fundo, olhando para Bianca antes de responder. Está bem. Vou tentar, mas precisamos de mais informações sobre o que eles querem exatamente. Bianca, ainda tensa, olhou para os dois homens, e depois de um longo silêncio falou. Eu preciso entender o que está acontecendo de verdade. Por que tudo isso está acontecendo? O que exatamente eles querem do colar? Lorenzo olhou para ela, seus olhos suavizando por um momento. Eles querem o poder que ele representa. O colar é muito mais do que uma simples joia. Está ligado a uma rede muito maior, algo que pode mudar as regras do jogo no submundo. O que eu sei é que esse objeto é uma chave para algo grande. Algo que, se cair em mãos erradas, pode destruir tudo. Bianca, chocada com a revelação, balançou a cabeça. Mas isso significa que estamos lidando com algo muito maior do que imaginávamos. Como podemos enfrentá-los? Lorenzo sorriu de forma amarga, com paciência, estratégia e um pouco de sorte, mas principalmente com inteligência. Marco, que já começava a planejar os próximos passos, interrompeu. Tudo bem, vou tentar me infiltrar mais uma vez, mas vocês têm que estar prontos para o pior. Eu não sei até onde posso ir. Lorenzo assentiu. Isso é tudo o que podemos fazer por agora. Seja o que for, estamos nisso juntos. Naquela noite, Marco se preparou para a missão mais arriscada de todas. Ele sabia que não poderia falhar. A vida deles estava nas suas mãos, e se algo desse errado, não haveria volta. Lorenzo e Bianca, enquanto esperavam por notícias de Marco, mantiveram-se em silêncio. Bianca não conseguia parar de pensar sobre o colar e o que ele realmente representava. A ideia de que o objeto pudesse ser a chave para algo maior do que tudo o que ela já imaginara a aterrorizava. Horas se passaram, e a tensão aumentava. Quando Marco finalmente retornou, ele estava visivelmente abalado, mas conseguiu manter a compostura. Consegui chegar perto deles. Ele disse, sua voz um pouco trêmula. Eles sabem que estamos envolvidos, mas ainda não sabem quem somos. O colar é apenas uma parte do plano. O verdadeiro objetivo deles é algo maior. Lorenzo e Bianca trocaram olhares. O que querem? Perguntou Bianca ansiosa. Marco hesitou antes de responder. Eles estão atrás de uma espécie de acordo, algo que pode permitir a ascensão de um novo líder no submundo. E eles não vão parar até conseguir. Eles sabem que se tiverem o controle sobre isso, terão o poder para dominar toda a rede. Bianca sentiu um calafrio. E o que isso significa para nós? Significa que, se conseguirmos parar isso, eles não terão mais o poder. E nós, provavelmente, estaremos fora de perigo. Lorenzo estava pensativo. Isso muda as coisas. Precisamos agir rápido antes que eles consigam completar o plano. Marco, você tem alguma ideia de como podemos interromper isso? Marco parecia exausto, mas a mente dele estava afiada. Talvez possamos usar a confiança deles contra eles. Se eu conseguir fazer com que acreditem que estou do lado deles, posso invadir o sistema e desativar as operações de dentro. Mas vou precisar da ajuda de vocês. Bianca olhou para Lorenzo, que parecia mais confiante agora. Então, vamos fazer isso. O tempo está se esgotando. Eles sabiam que, ao jogar esse jogo, não haveria espaço para erros. A cada passo que davam, o cerco se fechava mais, e a única maneira de sair disso com vida seria vencer a batalha silenciosa que estava prestes a começar. A missão estava em andamento, e a adrenalina corria solta nas veias de Marco.
A ideia de infiltrar-se no círculo dos inimigos era arriscada. Mas após todas as informações que ele havia coletado, não havia outra escolha. Ele precisava convencer os membros da organização de que estava do lado deles, sem deixar que desconfiassem de sua verdadeira intenção. Bianca e Lorenzo se preparavam para dar apoio, mas por enquanto, tudo dependia de Marco. Ele estava prestes a entrar na sede dos inimigos, uma mansão isolada nos arredores da cidade, onde as reuniões secretas aconteciam. A noite estava especialmente escura, e a névoa se arrastava pela estrada, criando o cenário perfeito para um movimento furtivo. "Está pronto?" perguntou Lorenzo. Sua voz baixa, mas cheia de urgência. Marco fez uma pausa, olhando para os dois com um olhar determinado. "Pronto. Não há volta agora. Não posso falhar." Ele vestia uma roupa simples, mas eficaz, adaptada para se passar por alguém que não estava envolvido em atividades suspeitas. O colar, a chave para tudo, estava em um cofre escondido no local, protegido por um sistema de segurança impenetrável. Marco sabia que, se conseguisse acessar o cofre e manipular o sistema, eles teriam uma chance real de deter o plano deles. Lorenzo segurou o braço de Marco antes que ele fosse embora. "Lembre-se, o que você fizer lá dentro vai definir tudo. Se você falhar, não seremos apenas alvos. Vamos estar acabados." Marco assentiu, a gravidade das palavras de Lorenzo se instalando no fundo de sua mente. Ele sabia o que estava em jogo. "Eu sei. Vai dar certo. Confie em mim." Marco partiu, seguindo por um caminho alternativo até a mansão. O som de seus passos parecia abafado pela escuridão da noite. Quando chegou à entrada lateral, ele já sabia o que precisava fazer. O primeiro passo era garantir que os seguranças não o vissem como uma ameaça. Ele observou atentamente, esperando o momento certo para agir. Finalmente, um dos seguranças se afastou, e Marco aproveitou a oportunidade para passar pela entrada dos fundos, que estava ligeiramente aberta. Ele entrou na mansão com cautela. A sensação de estar sendo observado o incomodava a cada passo. A casa era fria e silenciosa, com a luz fraca vindo de lâmpadas de segurança nas paredes. Dentro, o cenário era ainda mais inquietante. As paredes, adornadas com quadros caros e mobílias de luxo, pareciam esconder mais segredos do que qualquer um poderia imaginar. Marco tomou uma respiração profunda e se dirigiu à sala de segurança, onde as câmeras monitoravam o perímetro da mansão. Ao chegar, ele viu um dos membros da equipe de segurança. Marco sabia que precisava agir rapidamente e, ao mesmo tempo, com precisão. Ele esperou que o segurança se distraísse com a tela do computador e, com habilidade, se aproximou silenciosamente, derrubando-o com um golpe rápido e certeiro. Agora, dentro do sistema de vigilância, Marco sabia que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Ele conectou um dispositivo que havia trazido, um tipo de pendrive avançado que permitiria manipular as câmeras e alterar as imagens em tempo real. O objetivo era criar uma brecha no sistema, permitindo que ele se movesse pela casa sem ser detectado. Enquanto ele trabalhava no dispositivo, sentiu uma presença atrás de si. Um som suave, um movimento nas sombras. Marco não se virou, mas seus sentidos estavam alerta. Algo não estava certo. Ele continuou com a manipulação do sistema, tentando disfarçar sua apreensão. Subitamente, a porta da sala se abriu. Marco estava a um passo de terminar o processo, mas uma voz o fez congelar. "Quem é você?" A voz masculina foi firme, mas com um toque de desconfiança. Marco rapidamente se virou e, com um sorriso forçado, olhou para o homem que acabara de entrar na sala. Ele estava usando um terno preto elegante, e seu olhar era intenso. Marco não o conhecia, mas, pelo jeito, era alguém de alto escalão da organização. "Eu sou novo aqui. Recebi uma missão", respondeu Marco, tentando parecer o mais convincente possível. O homem o avaliou por alguns segundos. Marco manteve a calma, seu coração batendo forte. Ele sabia que um único erro poderia significar o fim de tudo. "Missão? De quem você recebeu a ordem?" A voz do homem estava mais desconfiada agora, e Marco sentiu o peso da pergunta. "Lorenzo", respondeu Marco, falando o nome de seu aliado com confiança. O homem arqueou uma sobrancelha, ainda sem acreditar. "Lorenzo, você diz? Você está se passando por alguém de fora e acha que pode enganar todos aqui?" Marco sentiu a tensão aumentar. Seu plano de infiltração estava prestes a desmoronar. Precisava agir rapidamente. Ele olhou para o homem e,
Com um movimento rápido, pegou o objeto escondido em sua jaqueta, um pequeno dispositivo de paralisação elétrica. Antes que o homem pudesse reagir, Marco o acertou no pescoço, fazendo-o cair imediatamente. Ele prendeu a respiração, aguardando o silêncio, e então, com pressa, continuou seu trabalho. Com a sala limpa e o sistema de segurança modificado, Marco sabia que agora poderia avançar sem ser detectado. Ele se dirigiu até a parte mais profunda da mansão, onde o cofre estava escondido, ciente de que cada passo que dava o levava mais fundo no território inimigo. Quando finalmente chegou ao cofre, uma sensação de vitória começou a invadir sua mente. Mas ele sabia que nada estava garantido ainda. Ele precisava abrir o cofre e retirar o colar antes que o alarme fosse disparado. A pressão era palpável enquanto Marco se aproximava do cofre. Cada passo em direção à sala secreta parecia ser ecoado pelos próprios batimentos de seu coração, que ressoavam em seus ouvidos. O ambiente estava silencioso, mas o silêncio era enganador. Ele sabia que os minutos que passavam ali poderiam ser os últimos de sua missão, caso fosse pego. O cofre estava embutido na parede, um objeto imponente e sofisticado, com um painel digital que parecia intransponível. Marco já tinha estudado a localização e os detalhes da casa antes de entrar, mas agora o verdadeiro teste estava prestes a começar. Ele sabia que o colar que procurava estava ali, e com ele, talvez a única chance de derrotar seus inimigos de uma vez por todas. Marco olhou para o painel de segurança do cofre. Havia um código que ele precisava decifrar para abrir a fechadura, mas isso não seria fácil. A combinação parecia ser aleatória, uma sequência de números que mudava constantemente, impedindo que qualquer tentativa de intrusão fosse bem-sucedida sem o conhecimento correto. Concentre-se, Marco murmurou para si mesmo, tomando uma respiração profunda. Ele sabia que, se falhasse ali, todo o seu trabalho até aquele momento teria sido em vão. Mais do que isso, sua vida estaria em risco, e o futuro de todos ao seu redor também. Ele puxou um pequeno dispositivo de seu bolso, uma ferramenta sofisticada que ele havia obtido de um hacker aliado. Com isso, ele poderia manipular o código e acessar o sistema de segurança. O dispositivo foi conectado ao painel do cofre, e Marco começou a digitar rapidamente os comandos no teclado oculto. O tempo parecia se arrastar enquanto ele trabalhava. As luzes do painel piscavam e, por um breve momento, ele pensou que o sistema havia detectado a violação. Mas então, com um suave clique, o painel revelou um código verde. O cofre estava aberto. A sensação de alívio foi instantânea. Mas Marco não teve tempo para relaxar. Ele sabia que nada estava garantido até que tivesse o colar nas mãos e estivesse de volta à segurança. Ele deslizou a porta do cofre com cuidado, revelando o interior, onde, sobre um pedestal de veludo vermelho, estava o colar. O objeto brilhava suavemente à luz fraca da sala, como se soubesse o poder que carregava. Marco estendeu a mão e, ao tocá-lo, sentiu uma onda de energia percorrendo seu corpo. Era quase como se o colar estivesse ligado a algo maior, uma força que ele ainda não entendia completamente. Agora, a parte mais difícil, Marco pensou. O colar era a chave para destruir seus inimigos, mas também poderia ser a chave para a destruição de tudo o que ele conhecia. Era perigoso, extremamente valioso, e havia aqueles que fariam qualquer coisa para possuí-lo. Marco cuidadosamente pegou o colar e o guardou em uma bolsa interna de sua jaqueta. Ele se virou rapidamente, ciente de que não poderia perder mais tempo. A missão ainda não estava completa. Ele precisava sair da mansão antes que os outros se dessem conta do que havia acontecido. Com o colar em mãos, ele começou a se mover furtivamente pelas sombras, com passos rápidos, mais silenciosos. O caminho de volta parecia mais deserto, como se a casa estivesse se preparando para reagir. Marco sabia que ele precisava passar pelas áreas mais vigiadas, onde a segurança estava em alerta máximo, sem que ninguém o visse. No entanto, à medida que se aproximava da sala principal, algo deu errado. O som de passos ecoou à distância e Marco parou imediatamente. Seu olhar se fixou na direção dos sons, e seus instintos de sobrevivência dispararam. Ele precisava de uma maneira de se esconder, de desaparecer antes que fosse detectado. Ele avistou uma porta de serviço à sua esquerda, um caminho estreito que parecia conduzir a uma área externa. Marco não hesitou.
Ele correu até a porta e, com um movimento rápido, a abriu. A noite fria o envolveu assim que ele saiu para o lado de fora. Agora, ele precisava escapar da mansão sem ser visto. A tensão estava em seu pescoço, mas a sensação de liberdade era tão intensa que ele mal podia conter a ansiedade. Ele correu pela escuridão, deslizando pelas sombras, evitando qualquer luz que pudesse denunciá-lo. Ao chegar à cerca da propriedade, Marco parou para avaliar a situação. A rua estava tranquila, mas ele sabia que não podia confiar na aparente calma. Um som de motor distante o fez olhar para trás. As luzes de um carro se aproximavam rapidamente. Tenho que sair daqui agora, Marco pensou, acelerando o passo. Ele não podia permitir que o colar fosse descoberto, nem que sua missão fosse falhada. A essa altura, ele sabia que o jogo estava se tornando mais perigoso a cada momento. A dúvida pairava no ar. Será que conseguiria cumprir sua missão sem ser pego? E mais importante, o que mais ele descobriria sobre a verdadeira natureza do colar e os segredos que ele escondia? A noite ainda guardava muitos mistérios, e Marco estava prestes a descobrir o quão profundos eles realmente eram. Marco se afastava rapidamente da mansão, sua mente girando em torno do colar que agora carregava em sua jaqueta. Ele sabia que estava em território perigoso, mais do que qualquer outra vez em sua vida. O peso do colar parecia aumentar a cada passo que ele dava em direção à liberdade, como se estivesse sendo chamado por uma força invisível. Mas sua missão estava longe de ser cumprida, e ele tinha plena consciência disso. Ao chegar à rua, Marco avistou um carro de luxo estacionado à distância. As luzes dos faróis iluminavam a calçada, e ele imediatamente se escondeu nas sombras de um beco próximo, sua respiração ficando mais pesada. Ele sabia que a mansão estava repleta de câmeras e guardas, e um alarme poderia ser disparado a qualquer momento. Mas não havia tempo para pensar nisso agora. Ele olhou para o colar em sua mão, ainda envolto em uma pequena caixa de veludo. O que estava em jogo era muito maior do que ele imaginava. O colar não era apenas um objeto de valor. Era uma chave para um segredo que havia sido mantido por décadas. Marco não sabia todos os detalhes, mas sentia que estava prestes a descobrir algo muito mais profundo do que qualquer conspiração ou trama política. Algo que poderia mudar o curso de sua vida, para sempre. Com um último olhar para trás, ele se apressou em direção ao seu carro, estacionado em uma rua tranquila nas proximidades. No entanto, antes que pudesse alcançar o veículo, uma figura surgiu à sua frente. Ele congelou. Era uma mulher, de cabelos escuros e uma postura determinada, como se soubesse exatamente quem ele era e o que estava carregando. Você não pode sair assim, ela disse com uma voz fria e controlada. O que você tem aí, Marco? Ele a observou atentamente. Não havia dúvida de que ela sabia mais do que deveria saber. Sua presença não era uma coincidência, e Marco sabia que não podia subestimar o perigo que ela representava. Ele tentou manter a calma, mas seu instinto lhe dizia que estava diante de alguém com um poder muito maior do que imaginava. Eu não sei do que está falando, Marco respondeu, sua voz firme mas nervosa. Estou apenas indo embora. Ela sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Algo sobre ela parecia errado. Não me faça de tola, Marco. Eu sei o que você pegou. O colar, a chave. Você acha que pode escapar disso? Marco manteve o olhar fixo nela, sem querer demonstrar fraqueza. Você está enganada. Não tenho nada que você queira. Mas a mulher deu um passo à frente, seu olhar penetrante fixado no colar escondido em sua jaqueta. Não subestime o poder desse artefato. Ele é muito mais do que simples joia. E acredite, você não será capaz de escapar. Está envolvido em algo muito maior do que imagina. Existe um jogo aqui, e você está no centro dele. As palavras dela ecoaram em sua mente enquanto ele tentava encontrar uma saída. Ela sabia mais do que deveria, e isso só aumentava as suspeitas que ele tinha. Havia algo misterioso em torno do colar e dos eventos que estavam se desenrolando. Mas ele não podia perder o foco agora. Não poderia permitir que a mulher o intimidasse. Sei o que você quer e não vou entregar, Marco disse, com a voz mais firme. Ele deu um passo para trás, tentando calcular suas opções. O que você não entende é que eu não sou parte de nenhum jogo. Só estou tentando sobreviver. A mulher o observou por um momento, como se estivesse avaliando suas palavras. Então,
Ela balançou a cabeça lentamente, uma expressão de desdém surgindo em seu rosto. Você realmente acha que pode fugir disso, Marco? O jogo já começou, e você não tem ideia do quanto está sendo observado. Não importa o que você faça agora. Há muito mais em jogo aqui. E você vai descobrir da maneira mais difícil. Com essas palavras, ela se afastou, desaparecendo na escuridão. Marco ficou parado ali, o peso da situação ainda pesando sobre ele. Quem era aquela mulher? E mais importante, o que ela sabia sobre o colar? Ele sabia que não poderia continuar sozinho por muito mais tempo. Havia forças muito maiores do que ele em movimento, e sua única chance de sobreviver seria descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Mas o que realmente significava o colar? Por que ele era tão importante? Marco entrou no carro e rapidamente dirigiu pelas ruas desertas, seu pensamento acelerado. Ele precisava de respostas. E, para isso, precisaria ir mais fundo na trama que o envolvia. Mas o que ele ainda não sabia era que cada passo que dava o levava para mais perto de um segredo que poderia destruir tudo o que ele conhecia. O que estava por trás do colar? Quem estava jogando esse jogo? E qual seria o preço de se envolver nele? Marco dirigia sem rumo, suas mãos firmes no volante enquanto a mente trabalhava a mil. A mulher, sua presença enigmática e as palavras que proferiu martelavam em sua cabeça. Ele sabia que não poderia confiar em ninguém, mas algo nela, uma certeza no olhar, lhe dizia que ela falava a verdade. Havia algo maior em jogo, e ele estava mais envolvido do que jamais imaginou. O colar, agora cuidadosamente guardado em sua bolsa, parecia ter tomado vida própria. Não era apenas uma peça de joalheria luxuosa, era uma chave, algo que abria portas que Marco não estava preparado para atravessar. Ele precisava entender o que exatamente estava lhe dando. Para isso, teria que ir atrás de mais respostas. Mas quem poderia ajudá-lo sem que ele se tornasse alvo de uma caçada ainda maior? Ele parou em uma rua tranquila e estacionou o carro. Com os faróis apagados, ele desligou o motor e sentou-se por um momento, os olhos fixos no retrovisor. Pensava nas possibilidades, nas opções que restavam. A mulher da mansão havia dito que ele estava sendo vigiado, e por um momento, Marco pensou que ela poderia estar certa. Mas em quem confiar? E mais importante, em que ponto ele poderia parar de fugir? A resposta veio, inesperada, em uma ligação. O celular vibrava na mesa do carro. Ele hesitou antes de atender. Um número desconhecido, mas, de alguma forma, familiar. Marco não costumava atender números estranhos, mas algo lhe dizia que não seria uma boa ideia ignorar aquela chamada. Marco, uma voz grave e masculina do outro lado da linha disse: "Você não me conhece, mas eu sei tudo sobre você. Sei o que você tem e sei para onde está indo. Se você deseja viver para contar a história, escute bem." A tensão instantânea fez Marco se sentar ereto. A voz tinha um tom autoritário, mas não era uma ameaça direta. Era algo mais sofisticado, como se o homem já soubesse que Marco não tinha muita escolha. "Quem é você?" Marco perguntou, sua voz baixa e cautelosa. "Não importa quem sou. O que importa é o que você tem em suas mãos." O homem respondeu quase como se estivesse sorrindo. "O colar. Ele não é apenas um artefato antigo como você deve ter percebido. Ele faz parte de um jogo, Marco. E você foi colocado no centro dele sem saber." Marco sentiu um calafrio na espinha. A mulher na mansão havia falado sobre o jogo, mas ele ainda não entendia o que isso significava. "Você deve parar de fugir e começar a procurar as respostas que precisa. Eu posso te ajudar, mas você tem que fazer algo para mim primeiro." O homem continuou. "Há uma pessoa que precisa ser removida do caminho. Alguém que conhece o segredo do colar. Você sabe de quem estou falando." O silêncio se arrastou entre eles. Marco sentia a pressão aumentando. Ele não sabia quem era esse tal alguém que precisava ser removido. Mas uma coisa estava clara. Estava sendo manipulado, jogando um jogo que não compreendia totalmente. "Você está me pedindo para matar alguém?" Marco perguntou, sua voz tremendo com a incredulidade da situação. "Não, Marco, não é matar." O homem respondeu com uma frieza calculada. "Mas se você não agir rápido, essa pessoa pode destruir tudo o que você tem. O colar, o segredo e você. O preço que você terá que pagar por descobrir a verdade é alto. Estará disposto a pagar?" A pergunta ficou no ar. Marco fechou os olhos por um momento.
tentando processar o que acabara de ouvir. Ele nunca se considerou um homem violento, mas estava começando a entender que a verdade, por mais sombria que fosse, exigiria escolhas difíceis. Quem é essa pessoa? Marco perguntou, decidindo que não tinha mais escolha, a não ser seguir as pistas que estavam sendo oferecidas, mesmo que soubesse que isso o colocava em uma posição ainda mais arriscada. Eu te direi onde encontrá-la, mas você terá que fazer isso sozinho. A voz respondeu. A única maneira de garantir a sua sobrevivência é seguir o caminho da verdade. Se você não fizer o que for necessário, o jogo não terá mais sentido, e você será apenas mais uma peça descartável. A ligação foi interrompida abruptamente. Marco ficou parado, olhando para a tela do celular, as palavras ainda ressoando em sua mente. O que ele deveria fazer? A mulher da mansão, o homem na ligação, o colar, tudo parecia se entrelaçar em uma teia de mistérios. Mas ele sabia que ao buscar respostas, ele estava entrando mais fundo no abismo. Ele respirou fundo, sentindo o peso da decisão. O que quer que estivesse por trás daquele colar, ele já não podia voltar atrás. O jogo estava em andamento, e a única escolha que ele tinha era jogar. Com um suspiro, Marco ligou o motor do carro e dirigiu na direção indicada pela voz enigmática. Ele não sabia o que encontraria, mas uma coisa estava clara. Ele estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Marco dirigia pela estrada escura, os faróis iluminando apenas um pedaço de cada vez. A cidade atrás dele parecia agora um lugar distante, algo do passado. A verdade estava se desenrolando diante de seus olhos, mas a cada passo ele se via mais imerso em uma rede de mentiras e manipulação. O carro cortava o silêncio da noite enquanto ele refletia sobre a última conversa. A voz grave ainda ecoava em sua mente, um aviso de que não havia como voltar atrás. Ele sabia que se quisesse sair desse jogo vivo, precisava entender mais sobre o colar. O segredo que ele guardava poderia mudar tudo, ou pelo menos, tudo o que ele pensava saber sobre sua vida. A mulher na mansão havia falado sobre ele estar sendo observado, e agora Marco sentia o peso de cada palavra. Mas a pergunta que o consumia era: quem estava por trás disso tudo? A estrada à sua frente parecia interminável, mas finalmente ele chegou a um local isolado, uma pequena cabana à beira da estrada. A estrutura parecia abandonada, com janelas empoeiradas e portas rangendo ao vento. Marco parou o carro a alguns metros do lugar, o medo começando a fazer com que seu corpo se tensionasse. Algo lhe dizia que aquele era o ponto de virada, o momento em que ele precisaria tomar uma decisão. Ele desligou o motor e desceu do carro, sentindo o ar frio da noite invadir seus pulmões. A cabana parecia um refúgio para segredos sombrios. Ele avançou até a porta que estava entreaberta e entrou, sua mente acelerada e o coração batendo forte. Dentro da cabana, uma luz fraca emanava de uma lâmpada antiga, iluminando uma mesa no centro. E ao redor dela, 3 pessoas estavam sentadas, aguardando sua chegada. Marco reconheceu uma delas imediatamente. Era a mulher da mansão, que ele começava a perceber que não estava apenas envolvida, mas era parte essencial de tudo aquilo. Ela o olhou com um sorriso enigmático enquanto ele se aproximava. Você finalmente chegou, ela disse, sua voz suave, mas carregada de uma energia tensa. Eu sabia que não poderia escapar para sempre. Marco olhou para as outras 2 pessoas. Um homem de meia idade, com um olhar calculista, e uma jovem mulher, cujo rosto estava coberto por uma máscara. Eles observavam Marco com um interesse que ele não conseguia decifrar. Quem são vocês? Marco perguntou, a desconfiança evidente em seu tom. E o que querem de mim? A mulher da mansão fez um gesto com a mão, indicando que ele se sentasse. Nós não queremos nada de você, Marco. Pelo contrário, viemos para te oferecer uma oportunidade, ela explicou, sentando-se com uma graça calculada. Uma oportunidade? Marco se aproximou da mesa, sem saber se deveria se sentar ou se manter de pé. Do que você está falando? O homem de meia idade tomou a palavra. O jogo que você entrou é maior do que você imagina. O colar é mais do que apenas uma peça de luxo. Ele é uma chave para algo muito mais perigoso, disse ele, com uma calma assustadora. E o que está em jogo não é apenas sua vida, é a vida de muitas outras pessoas. Marco sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não sabia em quem confiar, mas havia algo na postura daquela mulher que lhe dava a sensação de que ela sabia mais do que estava revelando. A mulher da mansão. A jovem com a máscara falou, sua voz suave,
mas firme. Ela é a única que pode te guiar pelo caminho certo. Nós temos nossas próprias razões, mas ela tem uma missão. A mulher da mansão olhou para a jovem antes de se voltar para Marco. Eles têm suas próprias intenções, Marco. Eu não nego isso. Ela disse, os olhos dela ardendo com uma intensidade que o fez sentir como se estivesse sendo lido por completo. Mas eu estou aqui para te ajudar a entender o que realmente está acontecendo. E o que você tem em suas mãos não pode cair em mãos erradas. Então qual é o próximo passo? Marco perguntou, sem saber se estava fazendo a pergunta certa. Ele estava completamente fora de sua zona de conforto, mas algo dentro dele dizia que ele estava mais próximo da verdade do que nunca. Você precisa encontrar o último elo, disse o homem de meia idade, se inclinando para a frente. O colar tem uma chave, mas você não pode usá-la até que encontre a pessoa que está por trás de tudo isso. O segredo é ela. Quem é essa pessoa? Marco perguntou, ansioso por respostas. Isso você descobrirá logo. A mulher da mansão disse, levantando-se de repente. Mas lembre-se, Marco, você estará sendo vigiado a cada passo. E a verdade pode custar muito mais do que você está disposto a pagar. Marco sentiu o peso de suas palavras. Mas antes que pudesse questionar mais, a jovem mulher com a máscara se levantou e entregou-lhe um envelope lacrado. Você vai precisar disso, ela disse, antes de se retirar silenciosamente pela porta. O homem de meia idade também se levantou, indicando que era hora de ir. Marco olhou para o envelope sem saber o que esperar. Mas uma coisa estava clara. O jogo não estava perto de acabar. Ele tinha sido puxado para algo muito maior do que ele poderia imaginar, e agora era tarde demais para voltar atrás. Marco segurava o envelope com mãos trêmulas, o papel fino e lacrado parecendo pesado demais para ser simples. Ele podia sentir o peso da decisão que tomaria a seguir. A cabana estava silenciosa agora. Apenas o som de seus próprios passos ecoando enquanto ele se afastava da mesa. Ele não sabia o que encontraria dentro do envelope, mas algo dizia que aquilo seria o ponto de inflexão da sua jornada. Ele olhou mais uma vez para a porta pela qual os outros tinham saído. A mulher da mansão, a jovem de máscara e o homem de meia idade haviam desaparecido, deixando apenas ele e a tensão que pairava no ar. Marco respirou fundo e rasgou o lacre, abrindo o envelope com cautela. Dentro, havia uma folha de papel com um único nome e uma localização. Isabela Lupo, Vila Montagnola. Não havia mais explicações, apenas a certeza de que aquilo era algo importante. Isabela Lupo. O nome não lhe era familiar, mas a referência à Vila Montagnola era clara. Ele sabia que se havia uma pessoa capaz de ligar todos os pontos, essa pessoa era Isabela. A mulher mencionada pela misteriosa organização, ou quem quer que fosse, tinha suas respostas. Marco saiu da cabana com rapidez, sentindo que o tempo estava contra ele. O carro estava estacionado a alguns metros, esperando como seu único aliado. Ele entrou e deu partida, sentindo a adrenalina tomar conta do corpo enquanto a estrada se estendia à sua frente, como se a cada quilômetro ele estivesse se aproximando de algo perigoso e inevitável. A Vila Montagnola era uma mansão isolada, situada nas montanhas, longe de qualquer sinal de civilização. A localização no bilhete era exata, mas o que realmente o assustava era a sensação de que alguém o observava. Ele não conseguia mais se livrar da impressão de que o jogo havia mudado. Ele não estava mais apenas buscando respostas, estava sendo caçado. A viagem até a vila levou cerca de 2 horas, mas a cada curva na estrada sinuosa, Marco sentia o medo e a tensão crescendo. O que ele iria encontrar lá? Isabela Lupo parecia ser uma chave para tudo aquilo, mas quem ela era realmente? E qual era o papel da mulher da mansão e dos outros envolvidos? As perguntas se multiplicavam, mas Marco sabia que só encontraria as respostas se seguisse em frente. Quando finalmente chegou à Vila Montagnola, o cenário era surreal. A mansão estava imponente e silenciosa, rodeada por uma grande área de jardins abandonados, onde as árvores balançavam suavemente com o vento. Não havia ninguém à vista, mas o portão estava entreaberto como se o esperassem. Marco estacionou o carro na entrada e, sem hesitar, se dirigiu até a porta principal. A entrada da vila era majestosa, com colunas esculpidas e portas de madeira pesadas. Ele empurrou a porta, que se abriu com um rangido, e entrou. O interior da mansão estava em completa escuridão,
com a luz fraca de algumas velas espalhadas pela sala principal. O cheiro de mofo e madeira antiga preenchia o ambiente, e Marco sentia-se estranhamente desconfortável. Ele sabia que estava sendo observado, mas não conseguia identificar de onde vinha a sensação. Você está aqui. A voz feminina que veio de algum lugar nas sombras fez Marco se arrepiar. Isabela Lupo apareceu das sombras, uma figura elegante e serena, vestindo um longo vestido preto que se movia como uma sombra viva. Ela o observou por um momento, como se o estivesse estudando, antes de dar um passo à frente. Eu sabia que viria. O colar. Ele não é apenas um objeto. Ele contém um poder que poucas pessoas realmente compreendem. Marco se aproximou lentamente, sentindo-se como um estranho dentro daquele mundo sombrio. O que está acontecendo aqui? O que você sabe sobre isso? E por que minha vida está em risco? Isabela sorriu de forma enigmática, seu olhar penetrante não deixando escapar nenhum de seus sentimentos. A verdade, Marco, é que você está no centro de algo muito maior do que imagina. O colar não foi criado apenas como uma peça de luxo. Ele é um símbolo, um sinal de algo que foi escondido por gerações. E agora, você tem nas mãos a chave para desenterrar um segredo que pode mudar o curso da história. Marco engoliu em seco. História? O que isso significa? Quem está por trás de tudo isso? Ela olhou para ele, os olhos brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. O que você tem nas mãos não é apenas um artefato. Ele conecta você a uma rede de poder, de interesses que datam de séculos. Mas não se engane, Marco. Cada passo que você dá mais perto da verdade é um passo mais perto do perigo. A atmosfera na sala parecia ficar mais densa, como se as paredes estivessem se fechando ao redor deles. Isabela deu um passo em direção a Marco e, com uma voz mais baixa, acrescentou: Você está no último elo dessa cadeia, e quem controla o colar controla tudo. Marco sentiu o peso de suas palavras. O que ela estava dizendo não fazia sentido completo ainda, mas ele sabia que o momento de reverter a situação já tinha passado. Ele havia sido puxado para algo muito maior, e não poderia mais voltar atrás. Você é a chave, Isabela murmurou. Agora é hora de decidir de que lado você está. A frase de Isabela ecoou na mente de Marco enquanto ele tentava processar o que estava acontecendo. Você é a chave. Mas para quê? Ele ainda não compreendia totalmente o papel que o colar e as revelações de Isabela desempenhavam na equação. Mas uma coisa ele sabia com certeza. Ele estava mais dentro dessa história do que jamais imaginara. Ela o observava atentamente, como se estivesse esperando por uma reação. Marco sentiu um peso crescente, a pressão da escolha que se aproximava. Ele não sabia em quem confiar, e a verdade que Isabela parecia oferecer soava ao mesmo tempo sedutora e aterradora. De que lado estou? Marco perguntou, tentando manter a calma. Sua voz saiu mais firme do que se sentia por dentro. Isabela deu um pequeno sorriso, como se soubesse que ele ainda não estava totalmente pronto para entender. Isso depende de você, Marco. O que você escolher fazer com o colar decidirá o futuro. Não é só um símbolo de poder. Ele contém segredos que podem reescrever a história do mundo. Marco engoliu em seco. O peso das palavras dela o atingiu como uma onda. Ele sentia que a verdade estava bem ali, diante de seus olhos, mas ele não sabia como chegar até ela. E a cada palavra, a cada pista deixada por Isabela, mais ele se via imerso nesse jogo perigoso, onde não havia mais retorno. Por que você está me dizendo isso? Marco perguntou. O que você quer de mim? Isabela deu um passo para trás, seu rosto tomando uma expressão mais sombria. Eu não quero nada de você, Marco. Eu sou apenas uma testemunha. A decisão e o destino que você escolher estão em suas mãos. A tensão no ar era palpável. Marco sentia que as paredes da vila se fechavam lentamente ao redor dele. Ele não sabia se deveria confiar nela ou se estava sendo levado para uma armadilha. Ele podia sentir que não estava sozinho. Uma presença invisível parecia rondá-los, observando-os. De repente, uma porta se abriu atrás deles, e Marco se virou rapidamente. Ele viu uma figura encapuzada entrando na sala, seus passos silenciados pelas carpetes grossas. O capuz cobria o rosto da pessoa, mas Marco não precisava de mais nada para entender. Mas um jogo estava prestes a começar. Você veio até aqui, Marco. A voz do encapuzado disse, fria e sem emoção. Mas a pergunta é, o que fará agora? O colar ou a verdade?
O encapuzado deu um passo à frente, e Marco percebeu que a pessoa estava vestindo um terno escuro, com uma postura firme e autoritária. A presença daquela figura só aumentava a sensação de perigo iminente. Ele sabia que não podia confiar em mais ninguém, a não ser em si mesmo. "Quem é você?" Marco exigiu, tentando manter a calma. O encapuzado deu uma risada baixa, quase cruel. "Eu sou o responsável pela vigilância do colar. E por tudo o que está acontecendo aqui. Mas a pergunta, meu amigo, não é quem sou eu. A pergunta é, você vai continuar ou vai desistir?" Marco olhou para Isabela, que permaneceu em silêncio, como se observasse o desenrolar da cena sem a intenção de intervir. O que ela queria? O que ela sabia sobre aquele homem e sobre o que estava acontecendo? Ele não sabia mais em quem acreditar. O encapuzado fez um movimento rápido, retirando algo de dentro de sua capa e colocando sobre a mesa. Marco olhou com atenção. Era outro colar, idêntico ao que ele tinha, mas com um detalhe sutilmente diferente. O brilho das pedras parecia mais intenso, quase ameaçador. "Você pode escolher, Marco", disse o encapuzado com um tom definitivo. "Fazer parte da verdadeira história, ou desaparecer para sempre. O colar, o que ele contém, tem o poder de alterar tudo. Mas você precisa decidir agora." Marco sentiu o peso da decisão sobre ele, o peso de um futuro incerto. Ele não sabia o que aconteceria se aceitasse a oferta do encapuzado, mas também sabia que recusar poderia significar que ele nunca saberia a verdade completa. O que ele deveria fazer? Olhou para Isabela, mas ela não disse nada. Seus olhos estavam fixos em Marco, como se estivesse esperando sua decisão. Ele olhou novamente para o colar sobre a mesa. Ele podia sentir uma força dentro de si, uma força que o fazia querer escolher, mas havia uma sensação crescente de que havia algo mais, algo sombrio por trás de tudo aquilo. A tensão na sala estava insuportável. Marco sentiu que o tempo estava se esgotando, e sua mente corria em todas as direções possíveis. Ele não podia mais hesitar. "Eu escolho a verdade", disse ele, com uma determinação renovada. "Eu não vou ser manipulado por nenhum jogo de poder." O encapuzado o olhou com um sorriso frio, como se já soubesse qual seria sua resposta. "Então, você está pronto para enfrentar as consequências de suas escolhas. Lembre-se, Marco, a verdade nem sempre é o que você espera encontrar." E com isso, ele virou-se e desapareceu nas sombras, deixando Marco e Isabela sozinhos na sala. Isabela olhou profundamente nos olhos de Marco, e pela primeira vez, algo em seu olhar parecia genuíno. "Você fez a escolha certa. Agora prepare-se. O que vem a seguir mudará tudo." Marco sentiu o ar ficar denso ao redor dele, como se tivesse feito algo irreversível. O encapuzado havia desaparecido sem deixar pistas, e agora ele se via de frente para Isabela, que não parecia mais tão enigmática quanto antes. Seus olhos, normalmente carregados de segredos, agora refletiam uma certa ternura, como se ela aprovasse a decisão de Marco. "Você entende o que está dizendo, Marco?" Isabela perguntou com a voz mais suave, mas ainda carregada de uma tensão que ele não podia ignorar. "Não há mais volta. O que você escolheu não é algo simples, e suas consequências podem ser imensas." Marco não sabia se estava preparado para o que estava por vir, mas ele sabia que não poderia continuar sem respostas. Ele olhou para o colar que estava em sua mão, a peça de um quebra-cabeça maior que ele ainda não compreendia completamente. O que poderia ser mais importante do que a verdade? Ele não poderia temer o desconhecido agora. "Eu não tenho mais escolha, Isabela." Marco respondeu, tentando parecer confiante. "Eu preciso saber a verdade. Não posso viver em dúvida." Isabela deu um pequeno suspiro, como se ela já tivesse previsto sua resposta. "Eu não sou quem você pensa que sou," ela disse, olhando-o nos olhos com uma sinceridade que Marco nunca vira antes. "Meu papel sempre foi observar. Eu sou apenas uma peça nesse jogo, mas a verdade que você está buscando, ela mudará tudo o que você conhece." Marco sentiu um calafrio. Ele já havia suspeitado que havia mais em jogo do que ele imaginava, mas ouvir isso de Isabela, que parecia ter as respostas para tudo, o deixou inquieto. Ele queria perguntar mais, mas sabia que precisava agir rápido. A sensação de urgência crescia a cada segundo. "Então, o que eu faço agora?" Marco perguntou, olhando para o colar em sua mão. Ele se sentia como se estivesse segurando a chave para um portal, mas não sabia o que encontrar do outro lado. Isabela olhou para ele por um longo momento,
como se ponderasse sua próxima fala. Finalmente ela falou. Sua voz quase um sussurro. Você deve ir até o lugar onde tudo começou. O colar não foi dado a você por acaso. Ele foi escolhido para que você chegasse até aqui. No entanto, há uma escolha final que você deve fazer. O que quer que seja revelado, isso está em suas mãos agora. Mas o que está acontecendo? O que significa tudo isso? Marco perguntou frustrado. As peças não se encaixavam, e ele sentia que algo o estava escapando. Você não entende, Marco. Isabela respondeu, sua voz agora mais grave, quase triste. Este não é apenas um mistério, é uma questão de poder, controle e redenção. O colar, ele contém o segredo que pode salvar ou destruir tudo o que você conhece. Mas o preço da verdade pode ser mais alto do que você imagina. Marco estava prestes a perguntar mais quando ouviu o som de um carro se aproximando. Isabela olhou para a janela, seus olhos agora alertas. Ela parecia saber que a chegada de alguém mudaria o curso de tudo. Você precisa ir agora, ela disse apressadamente. Aquele que vem não é alguém com quem você quer estar quando as coisas começarem a se desenrolar. Vá, e encontre as respostas antes que seja tarde demais. Sem entender completamente, mas sem outra opção, Marco se afastou rapidamente. O colar ainda estava em sua mão, agora mais pesado do que antes. Ele sabia que sua jornada estava longe de terminar, mas a sensação de que ele havia sido arrastado para algo muito maior do que ele poderia controlar o aterrorizava. Ele correu para a porta, mas antes que pudesse sair, Isabela o deteve com uma última frase. Se você fizer isso, Marco, prepare-se para perder mais do que você está disposto a sacrificar. A verdade tem um preço. Ele a olhou uma última vez, seu coração batendo forte, e então saiu correndo pela porta, sem olhar para trás. Marco correu pelas ruas da cidade sem pensar, a adrenalina pulsando em suas veias. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente, deixando-o perturbado. A verdade tem um preço. O que isso significava? O que ele perderia ao buscar respostas? Ele não sabia o que fazer com o colar que ainda segurava em suas mãos, mas sentia que ele era a chave para descobrir tudo. A peça de ouro com um desenho intrincado parecia irradiar um tipo de poder, como se algo invisível estivesse aguardando para ser revelado. Ele sabia que precisava chegar ao local indicado, onde tudo começou. Mas onde seria esse lugar? A cidade estava cheia de prédios antigos e ruas labirínticas, mas uma sensação estranha lhe dizia que havia algo ali. Algo que ele não conseguia ver, mas que agora estava ao seu alcance. Ele chegou à praça central e parou em frente a uma antiga livraria, seu olhar fixo no prédio que parecia esconder algo em sua estrutura. Marco sabia que aquele lugar, com suas janelas empoeiradas e portas de madeira envelhecida, era importante. Havia algo ali que conectava o passado ao presente. Com a sensação de estar no lugar certo, ele entrou. Dentro, o cheiro de livros velhos e poeira tomou conta de suas narinas. O ambiente estava silencioso, com poucas pessoas nas prateleiras, mas uma figura familiar estava diante dele. O homem encapuzado, o mesmo que o havia alertado, agora estava em pé ao lado de uma mesa, com os olhos fixos em Marco. Você veio, o homem disse, sua voz grave e cheia de significado. Você tem o colar. Agora, está pronto para enfrentar a verdade. Eu não sei mais o que esperar. Isabela disse que a verdade tem um preço. O que isso significa? Marco perguntou, sentindo uma onda de incerteza e medo. O homem sorriu por trás do capô. A verdade é um fardo, Marco. Aqueles que buscam saber demais muitas vezes se perdem no caminho. Mas não se preocupe, você não está sozinho. Este lugar, esta livraria, é a última peça do quebra-cabeça. A resposta que você procura está dentro dos livros, mas você deve escolher qual caminho seguir. Com um gesto, o homem apontou para uma estante escondida no fundo da loja. Marco sentiu que estava sendo guiado por uma força invisível. Ele caminhou até a estante e, com as mãos tremendo, puxou um livro antigo. Ao abri-lo, uma chave caiu de dentro das páginas. Essa chave é o que você precisa, o homem disse. Ela abre a porta que guarda o segredo final. Mas cuidado, Marco. O que você descobrir lá pode ser mais do que você está preparado para enfrentar. Sem hesitar, Marco seguiu as instruções. Ele saiu da livraria e dirigiu-se até uma antiga casa no centro da cidade. Uma casa que ele havia visto muitas vezes, mas nunca notado antes. A chave,
agora fria em sua mão, parecia vibrar de ansiedade, como se estivesse esperando para ser inserida na fechadura. Ele se aproximou da porta de ferro enferrujada, e a chave se encaixou perfeitamente. A porta se abriu com um rangido baixo, revelando um túnel escuro que descia para o subterrâneo. Marco hesitou por um momento, mas a necessidade de respostas era maior do que o medo. Ele desceu. O túnel o levou a uma grande sala subterrânea, iluminada apenas por velas dispersas nas paredes. No centro da sala, um pedestal de pedra exibia um livro enorme, aberto em uma página que parecia brilhar com uma luz própria. Marco se aproximou, e ao ler as palavras escritas naquele livro, o choque foi imediato. As páginas revelavam segredos de sua própria vida, segredos que ele nunca imaginou que existissem. Ele leu sobre a conexão de sua família com figuras poderosas, sobre um pacto antigo que envolvia o colar, e sobre a razão pela qual ele foi escolhido para carregar essa carga. Cada palavra parecia cortar seu coração, mas ao mesmo tempo, ele entendia o que precisava fazer. A verdade, ele sussurrou para si mesmo, não é algo que se possa evitar. Ela molda nosso destino. Enquanto Marco fechava o livro, a sala começou a tremer. Ele ouviu o som de passos apressados vindo do túnel. Algo estava errado. Ele correu para a saída, mas antes que pudesse alcançar a porta, a figura encapuzada apareceu diante dele, agora com uma expressão sombria. Você sabia que chegaria até aqui, Marco? O homem disse, sua voz agora fria e implacável. Mas o que você encontrou aqui não deve ser compartilhado com ninguém. Se você contar, as consequências serão catastróficas. Marco olhou para o homem, sentindo um peso esmagador em seu peito. Ele sabia que não poderia voltar atrás. O conhecimento que havia adquirido era agora uma parte dele, e não poderia ser ignorado. Eu não posso ficar em silêncio. Eu tenho que contar a verdade. Marco respondeu, sua voz firme. O homem deu um passo à frente, levantando a mão. Você não entende, Marco. Se você revelar isso, você não só destruirá a sua vida, mas a de todos ao seu redor. A verdade tem um preço muito alto. Mas antes que o homem pudesse fazer mais, Marco se virou e correu, decidido a revelar a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo o que amava. Ele sabia que o custo seria grande, mas a verdade era a única coisa que realmente importava. Marco enfrentou as consequências de sua decisão com coragem, mesmo sabendo que a verdade que havia descoberto mudaria o curso de sua vida para sempre. Quando revelou os segredos contidos no livro, ele sabia que perderia muito. A sociedade, com suas regras e estruturas, não estava preparada para as revelações que ele carregava. Ele compartilhou o que soubera com aqueles em sua vida, com aqueles que ele amava. Mas a verdade não era algo que poderia ser aceito facilmente. As relações que ele conhecia foram quebradas, e as peças de um jogo maior começaram a se encaixar. Ele se viu sozinho, com o peso do conhecimento em seus ombros. No final, Marco se afastou da cidade, indo em busca de um lugar onde pudesse viver em paz, longe das sombras do passado. Ele sabia que o preço da verdade, embora alto, fora pago. E agora, ele estava livre para viver sua vida, sabendo que, em algum lugar, a história continuaria a ser escrita, mas ele já não faria mais parte dela. A história de Marco se tornou uma lenda, um conto de sacrifício e descoberta. Alguns o viam como um herói, outros como um tolo. Mas para ele, a verdade foi sempre mais importante do que qualquer coisa. Ele soubera o que precisava. E em troca, ele havia perdido tudo. A verdade, no fim, sempre cobra seu preço.